Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje eu vou continuar com vocês a leitura das cartas a um jovem terapeuta. A gente vai entrar aqui no capítulo 10. E o título desse capítulo é Curar ou Não Curar. Mas para você que está chegando agora e ainda não acompanhou os capítulos anteriores, volta um pouquinho, que tem bastante vídeo aqui desse livro gravado. Acho que está faltando só os 3 primeiros capítulos que eu gravei através do Instagram, que vocês também podem acompanhar por lá, porque eu ainda não consegui parar para regravar esses 3 primeiros capítulos e colocar aqui no YouTube. Mas vamos ao que nos interessa hoje. Capítulo 10: Curar ou não curar. Cara amiga, você vai ter dificuldade em acreditar, mas é assim. Um bom número de meus colegas psicanalistas achará estranho que nestas cartas eu fale de psicoterapia e de psicanálise como se fossem parentes próximos. Aliás, eles julgarão curioso que um psicanalista escreva cartas a um jovem terapeuta. Em princípio, eles certamente reconhecem que a psicanálise é a matriz mais importante de qualquer terapia, que opere com as motivações conscientes e inconscientes de quem sofre. Mas não aceitam de jeito nenhum que a psicanálise seja uma psicoterapia. Recusam a ideia de que o psicanalista se propõe a curar, de uma maneira ou de outra, o sofrimento de seus pacientes. Na origem dessa recusa, que é à primeira vista um pouco surpreendente, há algumas reservas bem justificadas quanto aos efeitos da vontade e da pressa de curar. Essas reservas são úteis para o psicoterapeuta. Freud, por exemplo, recomendava que os psicanalistas não tivessem pressa de curar. Por quê? Em muitos casos, o paciente nos consulta por um problema bem definido, um medo específico, uma ejaculação precoce, um pensamento obsessivo, ou mesmo uma encruzilhada da vida em que lhe é difícil tomar uma decisão. Às vezes, aliás, ele já pensou bastante no assunto e nos dá sua própria explicação para o que lhe acontece. Se o terapeuta estiver com pressa de agir, acreditará que a queixa apresentada, com a explicação que a acompanha, diz mesmo o essencial do que atormenta o paciente e tentará imediatamente combater o sintoma ou ajudar na solução do dilema. Nesse caso, quase sempre o sintoma e o dilema apenas se deslocarão, migrarão alhures, pois o sofrimento psíquico é como massinha de modelar de nossa infância. Você não a quer num determinado quartinho da casa de boneca. Empurra com força, consegue deslocá-la, mas ela não sumiu. Apenas se insinuou pelas frestas e reaparece no quarto ao lado. Até aqui já tem bastante material, né? Para a gente poder refletir. Não precisamos, não devemos ter pressa de curar, né? Até porque o que é o curar? Eu acho que o Contardo vai falar um pouquinho ao longo desse capítulo, né? Eu estou pegando para ler aqui junto com vocês. Eu já li tem bastante tempo. Mas essa questão, né, do sintoma se deslocar. A gente não está ali para apagar incêndio, para poder eliminar sintomas. A gente está ali para ouvir o que esse sintoma quer dizer. Um exemplo. Nos últimos anos, atendi pacientes brasileiros que viviam em Nova York. Muitos vinham me ver com um problema só. Queriam decidir se voltariam para casa ou ficariam nos Estados Unidos. Chegavam com verdadeiras listas de argumentos contrapostos que acabavam no empate que os imobilizava. Também estavam com pressa. Renovo o visto ou não renovo? E o contrato de aluguel que acaba daqui a 6 meses? Era grande a tentação de tomá-los ao pé da letra e ajudá-los a decidir, pesando de novo os argumentos, acrescentando outros que, quem sabe, eles não tivessem contemplado, e, sobretudo, jogando na balança o peso de um conselho que, justo ou errado, teria vantagem de tirá-los de uma hesitação excruciante. Claro, escutava com calma a exposição dos dilemas e de suas razões, mas me guardava da pressa. A força de perguntas encorajava-os a voltar no tempo. Não era fácil, pois a reação imediata era de impaciência. Tudo bem, vou falar daquela viagem ao Canadá quando era criança. Tudo isso é bem bonito e interessante, mas eu devo decidir agora, você entende? Hoje a gente vê muito, né, muito isso, né, essa clínica da urgência. Mas a urgência, ela pode até chegar pelo paciente, né, mas ela não pode estar do lado do psicanalista. Ora, quase sem exceções, o dilema do momento, por mais imperativo e efetivo que fosse, era o herdeiro de conflitos mais antigos, que quase sempre tinham sido ilusoriamente resolvidos pela própria saída do Brasil.
Era a necessidade de realizar um desejo fracassado dos pais. Impressionante quantas crianças nascidas ou concebidas durante o doutorado do pai ou da mãe nos Estados Unidos se perguntam um dia por que diabo acabaram emigrando. Era a necessidade de repetir o gesto mítico do ancestral que foi embora de algum país europeu para o Brasil. Maneira de reivindicar para si a suprema autoridade simbólica da família, mas a que preço? Eram as mil faces do eterno conflito de qualquer adolescente tardio, dividido entre o desejo paterno de que ele dê prova de sua autonomia e o desejo também paterno de que ele fique perto de casa, no abraço quente dos seus. Havia filhas que precisavam demonstrar coragem e autonomias muito machas para competir com os irmãos. Caçulas que sonhavam em ser o filho pródigo da parábola. Filhos mais velhos que só se sentiriam legítimos se conquistassem sua primogenitura na marra. Havia sujeitos só capazes de amar e ser amados à distância, e por aí vai. O fato é que a pressa de curar e decidir teria sido péssima conselheira. Meus pacientes de volta ao Brasil ou estabelecidos de vez em Nova York, tanto faz, teriam certamente encarado algum dia uma nova forma do mesmo dilema não resolvido, tão angustiante quanto. O preceito de não se apressar é quase equivalente à recomendação médica, segundo a qual nem sempre é bom suprimir os sintomas antes que a doença se declare. Não há nada nessa desconfiança da pressa que seja um privilégio da psicanálise, e ainda menos que livre a psicanálise da tarefa de curar. Claro, sem que a pressa atropele a cura. Outro argumento para desconfiar da ideia de que a psicanálise seria uma forma de terapia é o seguinte: as definições tradicionais do que é curar dizem que curar significa restabelecer a normalidade funcional, ou então levar o sujeito de volta ao seu estado anterior à doença. Nessa altura, você já sabe que a psicanálise, e a mesma coisa vale para qualquer psicoterapia, não tem nem quer ter uma noção pré-estabelecida de normalidade. Ou melhor, nosso ideal de normalidade é o estado em que um sujeito se permite realizar suas potencialidades, ou seja, o estado em que nada impede que alguém viva plenamente o que lhe é possível, nos limites impostos por sua história e sua constituição. Se a normalidade for assim definida, ela pode perfeitamente ser o alvo de nossas curas. Olha aí a noção de cura e a noção de normalidade. Quanto à ideia de que curar seria levar de volta um sujeito ao estado anterior à doença, é óbvio que uma psicoterapia não funciona nunca como a extirpação cirúrgica de um cisto ou como a exterminação de uma bactéria, atos que devolveriam o corpo ao seu estado anterior. Uma psicoterapia é uma experiência que transforma. Pode-se sair dela sem o sofrimento do qual a gente se queixava inicialmente, mas é o custo de uma mudança. Na saída, não somos os mesmos sem dor, somos outros, diferentes. E tudo isso é um processo, né? É um trabalho árduo, esse trabalho de estar em análise, para poder chegar nesse lugar. Então, é o que ele coloca aqui, né? Ao custo de uma mudança, tudo tem um custo, né? Que mudança seria essa? Que custo é esse? O quanto eu sou capaz de suportar essa mudança de posição subjetiva em relação ao outro, ao meu sintoma. Em suma, os argumentos apresentados até aqui nos encorajam a redefinir o que é a cura que pode ser esperada de uma psicoterapia e sugerem que, justamente para curar direito, o psicoterapeuta não deve se apressar. Nada nesses argumentos explicaria um divórcio necessário entre psicanálise e psicoterapia. De onde vem então o estranhamento de meus colegas? Por que a psicanálise não seria uma terapia? Por que a ideia de curar o sofrimento psíquico se tornou objeto do escárnio de muitos psicanalistas? Há primeiro uma razão histórica. A coisa começou no fim dos anos 1960, época triunfante da contracultura americana e do espírito do maio de 68 francês, em que a crítica e a revolta era o único sinal verdadeiramente aceitável de saúde mental. Naqueles anos nasceu o movimento antipsiquiátrico. Era o projeto de esvaziar os asilos, onde apodreciam legiões de pacientes, de quem se esperava apenas que se tornassem crônicos e permanecessem presos para não atrapalhar a vida dos outros. Era também a ideia de que os loucos, uma vez liberados, poderiam se tornar uma força revolucionária que transformaria a vida de todos. Melhor, ao se tornarem revolucionários, eles, de certa forma, estariam curados.
O engajamento político seria sua terapia final. Em 1969, se me lembro direito, eu estava na plateia e um pouco na organização, pois servia de tradutor do primeiro Congresso Psicanálise Política, em Milão. Perdido entre as estrelas, um honesto psicanalista milanês, Enzo Morpurgo, apresentou o caso de uma paciente. Não me lembro dos detalhes do caso, mas me lembro da discussão. O público quase linchou o conferencista, porque o tratamento que ele apresentava havia melhorado a condição de sua paciente. A palavra adaptação voava no ar como o último xingamento. Curar significava permitir que um paciente estivesse melhor, portanto, que ele perdesse seu potencial de revolta, ficasse mais resignado e complacente com a realidade política e social do momento. Quem curava traía a causa do proletariado e da revolução. Quem curava levava seu paciente a esquecer-se de que ninguém deve salvar-se sozinho. O pobre analista milanês, enfim, para proteger-se dos tomates verbais que choviam no palco, acrescentou um epílogo. Verdadeiro ou improvisado, nunca saberemos. A exposição do caso. Declarou. Mas aconteceu algo que devemos considerar. Quando a paciente veio me ver, ela era membro do Partido Comunista Italiano, que era na época considerado desprezivelmente rosa claro, reformista e traidor. Quando a análise terminou, ela deixou o partido e entrou no manifesto. O manifesto era uma dissidência crítica e revolucionária do partido, só para entender. É como se um psicoterapeuta dissesse no Brasil de hoje que seu paciente saiu do PT e foi fundar um partido com Babá e Luciana Genro. Hoje esse episódio parece cômico e estranhamente distante. As coisas mudaram, provavelmente para melhor. Não acredito que haja um psicanalista ou um psicoterapeuta que, mesmo coagido por uma plateia enfurecida, alegaria a mudança de partido de uma paciente como prova da excelência dos resultados de sua prática. Mas algo daquela época permaneceu no mínimo até os anos 1990. O quê? A ideia de que a pretensão de curar-se, de ser um pouco mais feliz, seria só uma idiotice vendida pela propaganda de iogurte, carnes e cartão de crédito. Um sonho de consumo feito para nos distrair do que importa. Nisso, a rebeldia nascida nos anos 60 reata com a tradição romântica do século XIX, glorificando a inquietude, a angústia e mesmo o sofrimento psíquico como provas de vitalidade subjetiva. Nota à margem. É um estranho paradoxo. É bem possível que o sonho de felicidade seja a cenoura da qual nossa cultura individualista e liberal força todos a correr. Mas é certo também que o sonho só é uma cenoura eficaz à condição de que seja entretida uma insatisfação permanente com o nosso destino. Ou seja, é preciso não ser feliz para correr atrás da felicidade de seus substitutos. O culto da inquietude inconformada e angustiada é tão essencial ao funcionamento de uma sociedade liberal quanto o sonho de felicidade. Mas, enfim, esses eram e ainda são os tempos. Para entender as origens da resistência à ideia de uma cura psíquica, é bom levar em conta ainda outros fatores. Por exemplo, os intelectuais europeus, sobretudo italianos e franceses dos anos 70, descobriram os sociólogos e psicossociólogos da Escola de Frankfurt. Na verdade, enquanto os italianos liam, pois quase tudo era traduzido do alemão para o italiano, os franceses confiavam na segunda mão, pois as traduções francesas chegaram bem mais tarde. Com isso, dessa não leitura sobraram aos franceses os chavões, o maior deles sendo a convicção férrea e abstrata de que uma das raízes do mal é a cultura de massa. Qualquer coisa que agradasse ao grande número devia ser reprovável. Portanto, se o grande número, quando está mal, quer ser curado, é porque o grande número está sendo enganado pela cultura de massa. Com isso, as vanguardas da época viviam um paradoxo extremo. Queriam ser populares e sonhavam com a aliança de estudantes e proletários, mas praticavam propositalmente um elitismo exacerbado que lhes parecia a única reação contra a burrice da cultura de massa. Ou seja, contra tudo que pensavam as próprias massas, com as quais as vanguardas queriam aliar-se. Talvez esse quadro ajude a entender por que a psicanálise francesa, dos anos 60 e 70, na qual me formei, e teve grande influência direta e indireta no Brasil, dos anos 80, desconfiava da ideia de que a psicanálise fosse uma terapia, e por que ela produziu um corpo teórico de acesso dificílimo, quase críptico e curiosamente afastado do dia a dia da clínica. A psicanálise francesa daqueles anos era, em suma, permita-me a ironia, perfeitamente adaptada à sua época, cultivando o esoterismo de sua doutrina e preferindo apresentar-se como uma experiência mais iniciática do que terapêutica, mais para os adeptos do que para os pacientes.
No meio desse clima, produzia-se outro fenômeno. A partir dos anos 60, crescia o número de jovens que tinham acesso ao ensino universitário, efeito do desenvolvimento, do bem-estar, e mais tarde também de governos satisfeitos com a ideia de atrasar por 4 ou 5 anos a chegada ao mercado de trabalho de jovens, que seriam, sem isso, desempregados no fim do secundário. Obviamente, a geração rebelde era seduzida pelas ciências humanas. As faculdades de sociologia e psicologia estavam abarrotadas. Ora, nos anos 70 e 80, os psicanalistas americanos, por exemplo, queixavam-se de uma diminuição do número de pacientes e candidatos, e explicavam a penúria pelo fato de que talvez a psicanálise clássica fosse uma cura longa e trabalhosa demais. No entanto, na Europa, de fato, sobretudo na França e Itália, assistia-se uma difusão sem precedentes da prática psicanalítica e a uma acelerada reprodução de analistas. Claro, nos cafés de Paris, comentava-se que a psicanálise americana era prejudicada por seu próprio empirismo adaptador, ou seja, por não entender que, na verdade, o povo não quer adaptação, o povo quer revolução e complicação. Talvez seja melhor não acreditar nos cafés de Paris e considerar que o sucesso de mercado da psicanálise francesa daquela época, especificamente do ensino de Lacan, foi fruto de uma extraordinária adequação ao momento. Uma geração revoltada, apaixonada pelas ciências humanas e ameaçada de desemprego, estava entregue a furores abstratos. A psicanálise francesa respondeu perfeitamente ao mal-estar dessa geração. Na próxima carta, tentarei lhe mostrar como isso se deu e com quais consequências, que em parte ainda duram. Desta vez, basta-me ter exposto o clima que predispunha a psicanálise francesa dos anos 70 a considerar a ideia de curar como anátema. Aliás, desde aquela época, há meios psicanalíticos em que a palavra paciente é mal vista. Paciente é o chato que se queixa e quer ser curado, enquanto quem faz análise é analisando ou analisante, não paciente, pois ele deve esperar análise e não cura. Você deve ter notado que penso diferente. A psicanálise me interessa por sua capacidade de transformar as vidas e atenuar a dor. Se tenho uma reserva diante da palavra paciente, é porque espero que todos sejamos impacientes com o sofrimento desnecessário, que eventualmente estraga nossos dias. Abraço. É muito interessante, né, essa disputa que existe entre os campos, que a gente vê até hoje, e não querer admitir a psicanálise como uma terapia, porque denotaria esse sentido de querer mudar algo, de querer curar, de querer tirar alguém de um sofrimento. Mas quando alguém chega até a clínica, é isso que ela busca, né? É a eliminação daquele sintoma, é curar um sofrimento. Como bem coloca aqui o Contardo, não é esse o nosso foco. A gente não vai ali eliminar aquele sintoma. Mas é lógico que isso vai ser um efeito secundário do processo de análise. Então, em certa medida, como ele diz aqui, e eu concordo com ele, a psicanálise é sim um tipo de terapia. E essa disputa, não só entre os campos da psicoterapia, mas a disputa dentro da própria psicanálise. E essa tentativa de fechar campos, campo freudiano, campo lacaniano, palavras que devem ser usadas, modos de se posicionar, como o Contardo coloca aqui, né? Por que não falar paciente, né? Ele coloca aqui o motivo, né, da reserva dele diante da palavra paciente. Mas é preciso que fale analisando, que fale analisante. Então, a gente vê essa criação de verdadeiros dogmas e igrejas dentro da psicanálise. E isso é muito prejudicial, né, para a psicanálise em si. Outro ponto que eu fiquei pensando aqui nessa leitura é essa questão da psicanálise em outros países. Eu estava ouvindo hoje uma transmissão que dizia justamente isso, né? Precisamos adaptar a psicanálise ao nosso país, às especificidades do nosso povo, daquele público que também que a gente atende, sem, lógico, né, fugir das bases teóricas da ética, porém é preciso sim uma certa adaptação para que a gente possa não incorrer em violências que a gente tem visto acontecer muito, né, na clínica e muitas até denúncias nesse sentido, né. Eu acho que por hoje, a gente fica aqui com esse capítulo, pensando um pouco sobre essa questão da cura. O que é a cura para você? Você considera que a psicanálise pode curar alguém?